Quem é o Deus deste século? De 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e estou aqui para te explicar. Vem pra graça. Vamos começar lendo na segunda carta, que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, diz o texto: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Meus queridos irmãos, Paulo, quando escrevia suas cartas lá no primeiro século, ele tinha em mente dois tipos de ouvintes, que eram os judeus que se convertiam ao cristianismo, que era na sua maioria, e também havia os gentios, que era a minoria. Então Paulo falava a dois públicos distintos em sua educação, em sua cultura. E é sempre bom, quando a gente estuda a palavra, ser contextualizada do tempo em que o que estava ocorrendo naqueles dias. No caso aí, por que as comunidades gentílicas tinha mais judeus convertidos do que os próprios gentios? Porque no primeiro século, muitos judeus ouviram a palavra da verdade através de Jesus Cristo, ou mesmo através dos discípulos, e eles se convertiam ao cristianismo. E isso fazia com que suas famílias os abandonassem, porque na sociedade judaica daquele primeiro século, eles eram como se fossem renegados do judaísmo. Então muitos deles começavam a ser perseguidos dentro da Judéia. Então, para não sofrer essa oposição, essa perseguição, eles iam aos gentios, Então eles acabavam ficando nas comunidades onde Paulo passava e pregava o evangelho. Irmãos, é importante vocês terem isso em mente. Por quê? Porque muita gente não sabe discernir estas coisas, então acabam extrapolando em suas interpretações. Infelizmente, a gente vê muitos irmãos nossos, às vezes contextualizando uma coisa fora do contexto. É por isso que eu hoje ainda falo que nós podemos aplicar, não somente as cartas de Paulo, mas como toda a Escritura, trazer para os dias de hoje. Mas é preciso discernir. Por exemplo, naqueles dias em que Paulo escreveu aí essa carta, quem era o Deus do século para os judeus? Era, claro, a lei de Moisés. Era preciso abandonar a lei de Moisés para ganhar a Cristo. Por isso que Paulo sempre, em suas cartas, reforça essa ideia. Por quê? Porque ali havia muito remanescente do judaísmo e sabia da dificuldade que eles tinham em lidar com o novo tempo que estava para chegar. Então, era preciso que naqueles dias eles tirassem o foco do judaísmo. Agora, para os gentios, quem seria o Deus do século para os gentios? Podia ser qualquer coisa, porque havia um paganismo muito grande entre os gentios, adoração a Deus, essas coisas todas. Pode ser também um pensamento contrário, uma filosofia que prega o contrário do que Paulo ensinava. Podia ser, na visão gentílica, o Deus daquele século. E se nós formos trazer para os dias de hoje, quem seria o Deus deste século? Será que seria a lei de Moisés? Pode ser. Será que poderia ser, por exemplo, o cristianismo tradicional, que a gente sempre tem combatido aqui nesse canal? Pode ser. Pode ser também uma ideia, um estilo de vida. Pode ser tudo aquilo que impede as pessoas de alcançar uma plenitude espiritual para se viver aqui. Porque o reino de Deus, ele veio trazer essa plenitude, esse equilíbrio espiritual. E isto é o Deus deste século. Ele impede o crescimento das pessoas. Veja o que Paulo diz aí, completando: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, agora que nós separamos os tempos e fizemos a aplicação adequada, muitos acham que Cristo entregou o seu reino a Deus e sumiu. Mas o reino de Cristo é eterno. E existem, irmãos, várias passagens para sustentar isto. Então Cristo será eterno. Enquanto houver mundo, Cristo será o cabeça de todas as coisas. Então Paulo dizia naqueles dias e diz para nós hoje que o Deus deste século é tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento. Eu vou contar uma experiência para vocês. Quando eu estava no sistema religioso, o Deus daquele século para mim foi o pastor, em uma das ações que eu fiz na minha vida.
eu tinha muita vontade de entender a Bíblia, muita vontade de estudar a palavra. Então, um belo dia eu resolvi entrar para um seminário teológico. E aí eu cheguei para o pastor, falei alegremente, pensando que ele iria receber aquilo ali como positivo, falei, olha, eu estou agora num seminário e eu vou fazer esse estudo. Só que ele falou para mim o seguinte, olha, eu conheço um monte de teólogos desviados. Aí eu fiquei pensando, na época eu não entendi muito bem, mas hoje eu entendo, né? Por que ele chamou os teólogos de desviados? Porque o mínimo, irmão, que se aprende em um seminário já dá para a pessoa se libertar desse sistema religioso. Então, naquela ocasião, o Deus do século era o pastor. E o sistema religioso, na verdade, é o Deus desse século, que tem cegado o entendimento de milhões de pessoas, isso ao longo de 2000 anos. E eles criaram um ser imaginário que vive no mundo espiritual chamado diabo, que luta para pegar as pessoas. Só que essas pessoas que o diabo está atrás são aquelas que pensam em se afastar da igreja. Não é assim? Então esse diabo pega, por exemplo, quem não dá dízimo, quem não dá ofertas, quem não lê na cartilha do pastor. Então esse diabo criado pelo sistema religioso, ele está a serviço da igreja. Meus queridos, por que a pessoa, quando começa a estudar mais a fundo a palavra, ela começa a entender que essas igrejas que estão aí, na verdade, elas atendem a uma necessidade do homem, não a uma necessidade de conhecimento espiritual que liberta o homem. Ela, muito pelo contrário, ela cria um ambiente de vícios. Quase que a pessoa se vê obrigado a ir nesses lugares. É por isso, irmãos, que eu falo que nesses lugares chamados igreja, as pessoas não estão ali por amor, elas estão ali para salvar a sua própria pele. Essa é a grande verdade. E dependendo aí do lugar do mundo que a pessoa mora, o Deus do século pode ser outro, né? Aqui a gente identificou como o sistema cristão, porque é a religião hoje que quase que 75% das pessoas são cristãs, tanto católica como evangélica. Agora, eu posso afirmar, irmão, que o Deus desse século está aí escondido na sua mente. Aqui é onde eu quero chegar com você. E ele se manifesta principalmente quando você começa a ouvir algo diferente, algo espiritual. Algo que desperte em você o teu homem interior, o teu homem espiritual. Então, irmão, todos nós fomos desviados um dia. Alguns foram desviados pelo cristianismo, outros por outras doutrinas e ensinos. Outras pessoas acabaram se desviando por acontecimentos, infortúnios da vida, tragédias, mas todos, de certa forma, fomos extraviados e desviados. Tem pessoas, irmãos, que sentem até pânico em ousar, em pensar diferente. E essa é a proposta do Evangelho Eterno. Unir as pessoas. Esse Evangelho, ele age diferente, ele te tira da zona de conforto. Ele começa a mexer conosco. Ele nos desafia. Bem, na verdade, a palavra certa é essa. Ela nos desafia. Eu me lembro que antes de aceitar totalmente essa visão do Evangelho Eterno, da escatologia consumada, irmãos, eu entrava numa briga muito grande com a própria palavra. E eu olhava assim para a palavra, poxa, não é que está certo isso aqui? Não é que lá na igreja está errado? Então a gente começa a ter essa luta. Essa luta, ela vai acabando trazendo a paz. Porque quando você encontra a verdade, isso começa o quê? A renovar as suas forças, a renovar a sua esperança. Vai fazer você viver os melhores dias da sua vida. Muita gente, ao entrar neste canal, pensa que vai ouvir uma mensagem religiosa e mística, né? Até porque o nome do canal se chama Graça Pura. Mas quando chegam aqui, elas ficam o quê? Impactadas. Então, na verdade, nós temos encontrado muita gente machucada, principalmente pelo sistema religioso. Principalmente por quê? Porque lá existe uma frustração. Eles pregam um amor que não existe. Eles pregam um amor a Deus, mas ao mesmo tempo te oferece um Deus que ele pode te perder a qualquer momento para o diabo.
Ele te oferece um Deus protetor, mas que não protege. Há um Deus que não é acolhedor. Não é um Deus da inclusão, é um Deus da exclusão. Né? Se você pertence aí a um determinado grupo de pessoas nesta vida, por exemplo, uma pessoa divorciada na igreja. Então, lá tudo, irmão, é contra o amor. Lá tudo é pelo terror. Tanto que eles leem lá em Malaquias, famoso Malaquias capítulo 3, e chamam as pessoas de ladras. Mas, na verdade, não é o pastor que está te chamando de ladrão. Eles dizem o quê? Não, é as escrituras. Então, acaba Deus levando a culpa de Malaquias capítulo 3. Eles leem lá em João capítulo 10, versículo 10, e dizem que o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas matar, roubar e destruir é quem? Aqueles que abandonam a igreja. Eles dizem que somente dentro da igreja existe a proteção contra o suposto diabo. Mas o diabo que veio matar e roubar e destruir está onde? Está dentro dessas igrejas. E isso aí vai o quê? Deturpando a mente das pessoas. Esse é o Deus deste século. Irmãos, o que é um incrédulo? Quando Paulo aponta para o incrédulo ali, quem é o incrédulo? É aquele que a sua mente foi maculada. É um perdido na mente. E o que causou isto? Foram estes ensinos errados. Imagina, irmãos, a mente de uma pessoa que precisa lutar para se salvar, que tem um suposto inimigo que ela não vê, invisível, espiritual, que mede forças com Deus, o Deus do amor, entre aspas, para te levar para um suposto inferno. Irmãos, sem falar nos próprios pecados. A pessoa pensa tudo que ela faz na vida é pecado, que ela sempre está em pecado. De repente entra um pensamento contrário na tua mente, não é verdade? Então imagina as pessoas se acusando por causa disto. Isso causa as pessoas ficarem perdidas intelectualmente. A cada dia mais que se passa, os consultórios de psiquiatrias estão ficando abarrotados de pessoas que foram sequeladas em suas mentes. As pessoas de hoje, irmão, se você observar, estão enlouquecendo. E eles ainda têm a doutrina da escatologia. Eles jogam o apocalipse todo para os dias de hoje. Aí as pessoas ficam igual doidas. Aí vê uma estrela cair do céu, é Jesus voltando. Vê uma guerra acontecendo, é Jesus voltando. Vê o El Ninho aquecendo a terra. Não, isso é Jesus voltando. Ver o mar invadir as praias, que é normal numa ressaca. Fala, não, agora vai, agora é o final do mundo. Imagina como estão as pessoas, irmão, vivendo. Então você entra aqui neste canal e ouve palavras como, por exemplo, que o mundo não vai acabar. Isso é fato, irmão. André, mas por que eles pregam assim? Porque eles se afastaram das escrituras. Eles começaram. Irmãos, a verdade é a seguinte. A igreja de hoje, ela está aí para fazer a vontade do povo. Eu já cansei de ver isso quando eu estava lá. Né? O pastor, em vez de aplicar a palavra, não, ele faz a vontade do povo. Porque se ele for trazer um estudo, por exemplo, bíblico, a igreja fica vazia. A igreja fica vazia, irmão. Eles querem show, então eles precisam satisfazer a vontade daqueles que estão pagando por aquele lugar. E acaba o quê? Se afastando das escrituras. Aí a gente, quando vem trazer a escritura, eles se assustam, mas isso é a escritura. Eles pregam uma vinda de Jesus descontextualizada. Só que Jesus já veio. Jesus já veio justamente nesse período em que Paulo está falando que o Deus daquele século estava cegando o entendimento daquelas pessoas, que eram preciso elas acordarem. E depois, no ano 70, a gente tem um registro de mais de 1.200.000 judeus mortos na guerra judaico-romana. Ali foi decretado o fim do Israel bíblico. Ali veio abaixo com o templo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 2, que o templo viria abaixo. Foi naquele momento que Jesus voltou, iniciando novos tempos. Aí a pessoa, por exemplo, prega sobre o diabo, mas ela não quer entender que o diabo está na Bíblia. Você precisa entender o diabo dentro da Bíblia. Você não pode entender o diabo, o demônio, seja lá o que for, dentro da sua experiência pessoal. Porque é isso que acontece, as pessoas valorizam mais suas experiências pessoais do que o que a palavra diz. Por quê? Porque é um problema de mente. Às vezes a pessoa nem vê, ela pensa que vê. Eu não estou dizendo que as pessoas
elas estão mentindo. Não estou falando isso. Existem fenômenos realmente, comprovados cientificamente, mas não há espírito nenhum por trás disso. O próprio homem tem um poder dentro dele que faz, por exemplo, algumas pessoas levitarem. Fazem pessoas, às vezes, irmão, já vi documentário de pessoas que se incendeiam do nada. É um poder, irmão. Isso, a ciência explica que o homem tem esse poder. Mas daí dizer que é um mundo espiritual, não. Quando você fala em pecado, você não pode resolver o pecado porque você viu uma coisa feia ou porque você cometeu algo feio. Você tem que resolver o problema do pecado na Bíblia. E o problema do pecado está resolvido. O inferno também é outra arma. Inclusive nós temos o nosso livro que desafia essa arma criada por eles. Aqui eu digo que é uma mentira. Então todas essas coisas vão criando na mente das pessoas fábulas e aquilo passa a ser real. E isso tudo, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, é para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, sendo que esses ensinos errados estão enraizados na mente das pessoas. Então elas acham que aquilo que nós falamos é errado. E o que estão certos são o sistema religioso, afinal, é uma instituição de 2000 anos. Dizem o quê? É impossível eles estarem errados. Eles falam. Mas eu digo que estão. O evangelho pregado por eles afunda e não salva, separa e não agrega, exclui, mas não inclui. Veja o que Paulo mesmo disse aí nos versículos 1 e 2 de 2 Coríntios. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Paulo estava falando que os falsificadores da palavra de Deus eram o Deus daquele século, é o Deus deste século também. E assim nos recomendamos o quê? A consciência de todo homem na presença de Deus. Pelo quê? Pela manifestação da verdade. E o que é a verdade? A palavra, as escrituras. Aqui nós aplicamos a palavra. Aqui você vai entrar nesse canal, você vai ouvir Bíblia, você vai ouvir escritura. Irmão, uma outra grande mentira. Você não precisa de salvação espiritual. Isso é um engano, irmão. Isso é um câncer. Isso é uma doutrina doentia. O que você precisa é começar a pensar bem. O que você precisa é ter um equilíbrio mental para viver esta vida aqui. O que nós precisamos é de salvação da mente. As pessoas estão loucas, as pessoas estão condenadas na mente. Essa é a missão desse canal. Te mostrar que é possível ter uma nova vida. É possível reciclar toda essa tralha de informação que nós recebemos. Então, a primeira coisa que você precisa identificar na tua vida é o quê? O que é o Deus do século para você? O meu foi o sistema religioso. Ele me impediu durante muitos anos de crescer na graça e no conhecimento. Às vezes, tem pessoas que podem ter tido aí situações difíceis na vida, né, que trazem mágoas, e acaba sendo aquilo ali o Deus deste século para a pessoa. Irmãos, eu tenho tido muitas experiências pessoais em minha vida. Eu ouço relatos de pessoas que, ao tomarem posse desse conhecimento que nós falamos aqui neste canal, suas vidas mudaram. Houve uma ressignificação de tudo para elas. Essa é a nossa missão deste canal. Fazer você voltar a viver. Fazer você voltar a ter esperança. Bom, meus queridos irmãos, se você deseja conhecer mais deste canal, de tudo aquilo que nós falamos aqui, eu tenho diversos vídeos.
e continue acompanhando as nossas mensagens, tá bom? Se inscrevam hoje mesmo no nosso canal, acompanhem as nossas mensagens, deixem aí os seus likes, tá bom? Se vocês quiserem me procurar para sanar dúvidas, só falo para as pessoas terem um pouquinho de paciência, mas eu vou lá aos pouquinhos, vou respondendo um por um. E se você quiser que o YouTube te avise, toca esse sininho aí, tá legal? Então esse é o papo que eu queria bater com vocês hoje, de modo simples, né? Eu acredito que seja proveitoso para todos nós. Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you know. Somos o povo da mais em toda a terra. Vamos a